Estamos como? Tomando aquele cafezinho, é claro, porque o papo hoje é sobre cafeína. Então, pessoal, esse vídeo é um trechinho da aula 3 sobre cafeína do nosso curso Suplementação, o mínimo que você deveria saber. O ponto principal dessa aula é elucidar como que a cafeína induz um estado de vigília, um estado de alerta. Afinal, a cafeína age como um antagonista dos receptores de adenosina no sistema nervoso central. E é por meio desse mecanismo que temos esse estado de alerta, esse estado de vigília. Por meio desse mecanismo que a cafeína te deixa aceso, te deixa acesa. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante construir alguns conhecimentos, construir alguns pilares. Então a gente tem que entender o que é o estado de sono, o que é o estado de vigília e como esses estados são gerados, são controlados. Então quando a gente fala de estado de vigília, estado de sono, temos que destacar duas estruturas, que são o tronco encefálico e o hipotálamo. O tronco encefálico pode ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E bem no centro do tronco encefálico existe a formação reticular, que é uma rede complexa e difusa de vários neurônios que se projetam para várias regiões encefálicas, inclusive o hipotálamo. Agora, o que vai ditar o estado de vigília ou o estado de sono vai ser a frequência de disparo de potencial de ação de algumas populações de neurônios. Por exemplo, a gente tem células Raynaud, que são neurônios noradrenérgicos, que liberam noradrenalina, neurônios serotonérgicos, que liberam serotonina, e neurônios estaminérgicos, que liberam histamina. Primeiro aceita isso. Aqui a gente tem as células Raynaud. Agora você pergunta, o que são células Raynaud? Células Raynaud são células que estão desligadas durante o sono. E se estão desligadas durante o sono, estão ligadas durante o estado de vigília, durante o período que você está acordado. Então essas células Raynaud têm uma frequência de disparo de potencial de ação aumentada enquanto você está acordado, certo? Por outro lado, a frequência de disparo de potencial de ação dessas células Raynaud diminui durante o sono e pode ser abolida dependendo da fase do teu sono. Enquanto que essas células Raynaud, que são neurônios colinérgicos que liberam acetilcolina, aumentam a frequência de disparo de potencial de ação. Então, resumindo, essas células Raynaud estão desligadas enquanto você está dormindo. A frequência de disparo de potencial de ação desses neurônios noradrenérgicos, serotonérgicos, estaminérgicos diminui durante o sono. E o que diminui essa atividade, o que diminui essa frequência de disparo de potencial de ação? Pode ser aqui, ó, células inibitórias que estão localizadas na região pré-óptica do hipotálamo, que inibem, diminuem a frequência de disparo de potencial de ação dessas células Raynaud, desses neurônios noradrenérgicos, serotonérgicos e estaminérgicos. E assim temos a indução do sono. Então, até aqui você tem que entender. A gente tem essas duas estruturas, tronco encefálico e hipotálamo, que regulam o estado de vigília e sono. Agora, a frequência de disparo de potencial de ação de algumas populações, dessas células Raynaud ou Raynaud, vão ditar se você vai ficar com sono, se você vai dormir, ou se você vai ficar acordado, se você vai ficar em estado de alerta. Entendeu? Agora que você entendeu tudo isso, a gente tem a adenosina. Você viu que eu falei anteriormente da adenosina, que é um antagonista, que a cafeína age como um antagonista dos receptores de adenosina. Bom, a adenosina é um neuromodulador. Isso significa que a adenosina ela regula a liberação de vários neurotransmissores. Aí você pode pensar, poxa, de onde vem essa adenosina? De onde ela vem? Eu vou falar para você que a adenosina é oriunda do metabolismo do ATP. Utilizamos ATP para vários processos metabólicos dentro do sistema nervoso central. Utilizamos ATP para sinapses, para transporte axoplasmático, para síntese de neurotransmissores, para reciclagem de vesículas. E aí, conforme o dia vai passando, vai chegando aí próximo do seu horário de dormir, a gente tem aumento das concentrações de adenosina no meio extracelular. E aí a adenosina ela vai interagindo com seus respectivos receptores. Existem receptores inibitórios e excitatórios de adenosina, que estão expressos em várias populações de neurônios. E aí, quando a adenosina interage com seus respectivos receptores, a adenosina ela o quê? Induz um estado de sonolência, certo? Por isso que eu falei para você que a cafeína age como um antagonista dos receptores de adenosina, impedindo que a adenosina induza esse estado de sonolência. É claro, a gente não vai afundar muito nesse conteúdo, porque a ideia aqui é só um trechinho da aula. Então deixa eu elucidar esse slide aqui para você, esse cenário. Aqui a gente tem um neurônio GABAérgico, pode ser um neurônio GABAérgico lá na região pré-óptica do hipotálamo, que faz sinapse com uma célula Raynaud.
do hipotálamo. Por exemplo, um neurônio estaminérgico do núcleo tuberomamilar. E aqui a gente tem um Ultra Power Mega Zoom dessa membrana do terminal pré-sináptico desse neurônio GABAérgico, e aqui a gente tem um receptor de adenosina do tipo A2, que é um receptor excitatório. Então, quando a adenosina ela interage por afinidade com seu respectivo receptor do tipo A2, receptor excitatório, ela gera uma despolarização desse neurônio GABAérgico e permite a exocitose dos neurotransmissores GABA aqui na fenda sináptica. Esses neurotransmissores GABA interagem com seus respectivos receptores, aqui em uma célula Henhoff, um neurônio estaminérgico, que a gente tem o terminal pós-sináptico, e quando o GABA interage com seu respectivo receptor, o GABA abre canais de cloro, o cloro entra aqui nesse neurônio estaminérgico, por exemplo, causando hiperpolarização. Quando esse neurônio ele é hiperpolarizado, ele é desligado, de certa forma. A frequência de disparo de potencial de ação cai, diminui, cessa, beleza? E aí a gente tem um estado de sonolência induzida. É claro, existe uma série de eventos bioquímicos que acontecem desde a interação da adenosina com seu respectivo receptor até a hiperpolarização das células Henhoff aqui no hipotálamo. E todos esses mecanismos, esses eventos bioquímicos, a gente discute na aula completa. O fato aqui é que a cafeína ela age como um antagonista dos receptores de adenosina. E quando ela interage por afinidade aqui com o receptor de adenosina, você pode perceber que aqueles neurotransmissores GABA aqui na fenda sináptica sumiram, porque a cafeína é um antagonista desses receptores. A cafeína impede que esses receptores interajam com a adenosina. Então, todos os eventos que iriam gerar a exocitose dessas vesículas de neurotransmissor GABA não acontecem. Consequentemente, essas células Henhoff não são hiperpolarizadas. Consequentemente, essas células Henhoff continuam gerando potencial de ação. E se elas continuam disparando potencial de ação, a gente tem um estado de vigília, um estado de alerta. Beleza, pessoal? Então, essa parte do antagonismo dos receptores de adenosina foi só um trechinho pequenininho, certo? Na aula completa, na nossa aula 3 sobre cafeína, a gente fala sobre o que é cafeína, a gente fala sobre o metabolismo da cafeína, sobre o estado de sono e vigília que a gente viu aqui, certo? A gente viu também um pouquinho sobre o antagonismo dos receptores de adenosina, a gente fala muito sobre populações de neurônios glutamatérgicos, neurônios GABAérgicos, a gente fala sobre as classes de receptores de adenosina, receptores inibitórios, excitatórios, todos os eventos bioquímicos que acontecem desde ali da interação com o receptor de adenosina, com a adenosina, até a exocitose de vesículas de neurotransmissores. E por fim, a gente aborda algumas revisões sistemáticas e meta-análise que validam a suplementação da cafeína para vários objetivos. Então esse curso será lançado em breve, acredito que na próxima semana. Beleza, meus queridos? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Forte abraço, uma ótima semana a todos.